Fala aí galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Yuri, host aqui do Free Podcast. E o nosso convidado de hoje, vou falar um pouco aqui sobre ele antes de falar quem é ele, beleza, gente? O convidado, ele construiu sua trajetória com disciplina, trabalho e constância. Uma conversa sobre origem, escolhas, desafios, caminhos, até realização profissional. O nosso convidado de hoje é Thales Gonçalves. Tudo bem, Thales? Tudo ótimo, graças a Deus. Vou te agradecer pelo convite. Tá joia. Compartilhar um pouquinho da minha história aqui com o pessoal. Eu agradeço bastante sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite aqui pra gente trocar essa ideia bacana aí. Ótimo. Thales, pra gente começar, conta um pouco pra gente aí, como era a vida na época em que você chegou a morar de Favor? Então, seguinte, eu sou de uma família muito simples, né? Uhum. O fato de eu ser uma família simples, meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade, e aí a gente ficou totalmente sem recurso e fomos morar de favor na casa de parentes. E aí, morar de favor é aquela situação, né? Você sempre tem que silenciar dentro da casa, é momento para você poder fazer tudo, e isso tudo marcou minha trajetória mesmo. Eu lembro até às vezes que eu falo isso, que às vezes que eu tinha que chorar, criança, né? Aí minha mãe colocava uma fralda no meu rosto para eu não poder emitir som, para eu não poder incomodar os parentes. Então, a minha infância não foi fácil nesse aspecto. Infância de toda pessoa que é pobre mesmo, né? De querer comer alguma coisa e não ter condição. E aí, eu tenho uma irmã sensacional. A minha irmã, ela foi mais velha que eu, né? Então ela começou a trabalhar, começou a conseguir ajudar em casa. A minha mãe, por sorte na época, chegou a ganhar na Mega Sena, mas era uma coisa pequena para a época, mas foi o que fez a gente sair da casa de favor e começar a morar sozinho. E aí a gente morava num espécie de um galpão, né? Uhum. Onde tinha só um guarda-roupa separando o quarto meu e da minha mãe, da minha irmã. E aí as coisas foram começando, minha mãe fazendo curso de cabeleireiro e tal. A minha irmã começou a trabalhar na parte do comércio, trabalhou em loja de bijuteria, começou a conseguir colocar dinheiro dentro de casa, eu fui estudando, e aí uma coisa sensacional aconteceu comigo, é que ficava brincando na rua, e aí um grande amigo meu, né, que é o Juscelio sempre passava na rua e falava assim: ô Thales, vamos pro Centro Espírita, que tinha a reunião da Mocidade Espírita. E aí ele fez várias vezes esse convite. Quando ele fez esse convite, depois de um tempo de insistência, né, eu devia ter meus 12 anos de idade, fui para o Centro Espírita, cheguei lá, um monte de jovem, e aqueles jovens falando de formas que eu não entendia muito bem. Um estudava no colégio militar, outro estudava num colégio particular, todo mundo com muita história, muita capacidade cognitiva, e eu me senti um peixe fora d'água. Falei, gente, eu não estou entendendo nem o que esses garotos estão falando. E aquilo me aguçou de uma forma ao ponto de eu começar a querer estudar aquilo e participar do assunto. Então eu comecei a modelar aquelas pessoas que eu estava convivendo ali, né? Os meus amigos de infância também foram amigos que realmente são pessoas que, graças a Deus, prosperaram na vida. Então a gente sempre teve um incentivador para concurso público, que era um amigo nosso que estava mais velho. Ele sempre incentivava a carreira militar e tal. Então eu tive grandes espelhos, assim, grandes oportunidades que eu agarrei com unhas e dentes, graças a Deus. E qual você... Analisando hoje toda a sua infância, assim, o que você acha que foi o momento mais difícil na infância? O momento mais difícil, assim, toda família que tem uma pessoa doente, né, em casa, que é no caso do meu pai na época, que era alcoólatra, e você vê chegando alcoolizado em casa, brigando com a sua mãe. Apesar de eu ser muito pequeno na época, são coisas que ficaram na minha memória. E aí, obviamente, que a gente vai crescendo, vai querendo ser um pai diferente daquele que a gente teve como exemplo, ao ponto de falar assim, não, vou fazer tudo diferente. E aí também eu tive um padrasto, gente boa pra caramba, que fez o papel de pai. Hoje ele desencarnado, né? Mas foi um cara que sempre nas oportunidades me colocava nos melhores lugares, me dava grandes dicas, junto com a minha mãe, né? Sempre muito participativo, então só tenho a agradecer mesmo. Grandes pessoas. E você lembra qual o momento que você notou que você precisava mudar de vida? Que você tomou até essa decisão? Não.
Opa, tem que dar um ponto final nessa parte e tem que mudar a história, né? Sim. A partir do momento que você começa a viver com pessoas que são melhores que você e você começa a modelar, né? Então você vê pessoas conquistando. Pô, tinha amigo meu que passei na SpaceX. Aí um outro amigo meu passou na Polícia Militar. Aí um outro amigo meu já estava fazendo faculdade. E aí eu convivendo com essas pessoas falei, opa, vou fazer minha faculdade. Comecei fazendo faculdade de Educação Física. Senti totalmente realizado. Hoje eu tenho 17 anos de formado em Educação Física. Eu tenho pouca coisa na vida, mas as coisas que eu tenho eu devo muito à Educação Física, que foi o que me colocou dentro dos melhores lugares, foi a Educação Física. E aí, essa mudança na minha vida, o que acontece? Aí eu comecei a trabalhar como personal. Só que personal é uma coisa que você não pode nem machucar, senão você não ganha dinheiro. É o trabalhador autônomo. É, né? a vida do autônomo A vida autônoma, né? Então eu adorava jogar bola, parei de jogar bola. Adorava fazer jiu-jitsu, parei de fazer jiu-jitsu. Eu falei, gente, eu tô me privando de tudo que eu gosto em prol de só a profissão. Aí veio aquela sensação, falei, pô, todos os meus amigos sempre fizeram concurso, sempre fui doido para ser polícia. Falei, vou estudar para ser polícia. Então eu comecei estudando em 2013, estudando para o cargo de delegado de agente da Polícia Federal e da PRF. Então PF, PRF. E aí trabalhava 12 horas por dia como personal, chegava em casa cansado e ainda tinha que estudar. Muitas vezes eu tirava a camisa, deitava no chão gelado, só para dar aquela desligada no corpo de 15 minutos, sentar e começar a estudar. Minha casa era cheia de cartaz escrito, as pessoas entravam dentro da minha casa e não falavam assim, cara, esse cara é doido. Mas era escrito para tudo quanto é lado. E aí eu comecei a me privar de tudo em relação, não vou fazer nenhum esporte, não vou fazer nada, vou dedicar somente aos estudos. E aí, graças a Deus, cara, que o concurso público, eu falo com as pessoas, é uma fila. Se você começa, vai chegar a sua hora. Você vai ser muito reprovado no início, você vai ser desestimulado. Eu já fui desligado de um concurso durante a prova, porque eu estava com o alarme do carro no bolso. Era uma prova que eu tinha me preparado bastante. É porque estava no edital lá que eu não podia ter a chave do carro no bolso, porque ela é um mecanismo eletrônico. E aí é o seguinte, no meio da prova eu falei, vou no banheiro. Fui no banheiro, aí o cara passou o detector de metal, identificou que eu tava com alarme. E eu, tranquilo. A gente não leu o edital todo por completo, sim, né? Sim, E aí falou, vou ter que te levar na coordenação. Na hora que levou na coordenação, candidato, você tá desligado do concurso. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, nossa senhora, eu estudei muito e tal, pode ficar com essa chave aí, não é nada, é chave do carro. Aí deixaram eu voltar para dentro da sala, aí aquela adrenalina toda, eu voltei, depois de uns 40 minutos, candidato Thales Gonçalves, por favor, recolha seu material e venha com a gente. Aí, pum, fui desligado do concurso. E ainda ficou aquela situação que às vezes a pessoa achando ainda que eu tava trapaceando o concurso, né? E aí eu não desisti, cara. Então, meus amigos me chamavam para sair, me chamavam para ir para churrasco, e eu não, até que você começa a passar no concurso público, aí passei na Polícia Militar. Meu gás já estava acabando já, porque como eu estudava para PF, PRF, o concurso só sai de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos. E quando sai tem uma mudança meio que brusca no edital. E aí você tem que começar algumas matérias meio que do zero. E aí o meu gás já estava acabando. E aí eu falei, não, vou entrar na Polícia Militar. Entrei na Polícia Militar. No primeiro dia do patrulhamento, falei assim, é isso aqui que eu quero pra vida. Que aí é a polícia ostensiva mesmo, que é a polícia que resolve mesmo, assim, né? A gente sente polícia e isso é muito bom. Sou realizado. E qual foi o papel da sua família nessa transição sua aí, tanto entre os momentos das dificuldades, igual você contou aí pra nós, toda a transição, qual foi o papel da sua família? No caso da minha mãe não incentivava, ela incentivava o estudo, mas não sabia como incentivar, por ela ter até a 4ª série. Então ela não sabia o poder do estudo. E aí ela viu a minha irmã montando uma loja, e a loja tendo uma produtividade muito alta, graças a Deus a minha irmã tem uma loja que é referência hoje na cidade. Aí minha mãe queria que eu fosse pro comércio. Falou, não, vai seguir, não precisa fazer faculdade, vão lá, vão fazer isso e tal. E como eu convivia com pessoas que estavam estudando o tempo todo, eu modelei essas pessoas. Aí eu peguei e falei assim, não, mãe, vou fazer tal, faculdade e tal, vou fazer a prova da polícia, ela morria de medo de eu ser polícia, né?
E aí também na hora que eu passei, pô, foi aquela alegria total, porque você quebra um ciclo da sua família, né? Sim. Que é um ciclo de pessoas que não conquistaram muitas coisas. E vendo eu e a minha irmã conquistando as coisas foi o diferencial para ela. Hoje ela é muito feliz e realizada com a gente. E esse processo todo seu de dificuldades, essas mudanças todas, o que você tira como base, que te ensinou, talvez, a ser quem você é hoje? O principal é o seguinte, me ensinou a agradecer, porque hoje eu tenho muito mais do que eu esperava. Então, eu até falei isso um outro dia com a minha noiva, que é o seguinte, eu me emocionei uma vez que eu estava chegando em casa, que eu apertei o controle do portão e o portão abriu para mim. Eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu fosse morar numa casa e um portão fosse abrir para mim. Era uma coisa surreal. E eu dentro de um carro com ar-condicionado, o portão abrindo para mim, aquilo eu falei assim, poxa, graças a Deus, através do estudo, gente. É do estudo que eu conquistei as minhas... E ainda estou conquistando as minhas coisas, mas é através do estudo mesmo. De estar em rodas com pessoas melhores que eu, não perder oportunidade nenhuma. E principalmente o apoio da família, né, que sempre me apoiou nas minhas escolhas. E o que te fez você largar a educação física para seguir a carreira policial? Quando você trabalhava com a educação física, você já sonhava em algo dentro da polícia? Então, eu não larguei a educação, eu larguei a educação física só no período que eu estava no curso de formação. Então, eu fui para a polícia, entrei, aí são 9 meses do curso de formação. E aí o pessoal olhou para mim e falou assim, pô, esse cara, como eu já coordenava a galera, porque como professor, né, eles já colocaram eu para poder dar aula dentro da polícia. E aí, dentro da polícia, eu comecei a dar aula para a galera que estava acima do peso. Olha só. E aí, no curso de formação, chegava mais cedo, a galera que estava acima do peso, eu já dava aula para eles e tal. No momento da folga, as meninas me contratavam para poder dar aula para elas pro TAF, porque o TAF é de pontuação. E aí... beleza, eu formei e estava na cidade de Ubá. Aí, a partir do momento que eu tive minha primeira folga, que eu falei assim, gente, o que eu vou fazer na minha folga? Eu falei, o quê? Eu vou voltar a dar aula. Não vou parar com a educação física de jeito nenhum, não consigo ficar parado. Aí voltei a dar aula de educação física. Aí nisso que eu voltei a dar aula de educação física, tive um sonho com um aluno meu, cara, foi isso, a mãe dele que havia falecido, eu tive um sonho com ela, liguei pra ele, falei, Luciano, olha só, eu tive um sonho com sua mãe, cara, e tal, ela falou pra você poder ficar tranquilo, porque ela tá bem. Nisso o cara disparou a chorar no telefone e falou assim, Thales, volta, cara, poder dar aula e tal, volta pra poder dar aula aqui em Juiz de Fora. Eu falei, pô, tô morando no bar. Aí ele falou, não, volta aí, cara, e tal. E aí eu peguei e falei assim, gente, é uma oportunidade de eu voltar pra minha cidade, eu vou voltar pra Juiz de Fora e venho trabalhar em bar, não tem problema nenhum. Aí voltei, quando eu voltei com muito aluno, quando eu cheguei, em 2014, eu tinha mais de 20 alunos de personal. E aí quando eu fui pra polícia, eu fui distribuindo esses alunos. Quando eu voltei para Juiz de Fora, alguns alunos falaram assim, opa, Thales, você voltou, eu quero voltar a fazer aula e tal, uns já tinham parado. E voltaram a fazer aula. Então, aí voltei para o mercado da educação física. E aí trabalhava na educação física e trabalhava na polícia. Trabalho na educação física, hoje ainda é assim. Eu trabalho como personal, como preparador para o TAF e trabalho na polícia. Então a educação física ela é a minha maior aliada nesse... Então, na verdade, também você não... Foi um risco, mas calculado, né? Você deu um tempo numa coisa durante um tempo, passou aqui, hoje agrega uma coisa e a outra. Exatamente. Foi calculado também, não foi num tiro no escuro, né? Não. Como se diz, né? Eu achei que quando eu entrei na polícia, eu falei assim, poxa, eu vou querer viver só da polícia, né? Viver 24 horas da polícia. Só que se a pessoa viver 24 horas de determinado... Ainda mais um ambiente que não é um ambiente leve, a pessoa adoece. Então... graças a Deus eu voltei, soube equilibrar isso e hoje as pessoas me têm como referência para o treinamento para entrar para a polícia. Então hoje eu treino as pessoas para o TAF, que é o teste de aptidão física, eu treino a galera do Brasil inteiro, a parte da consultoria online que eu tenho, a parte presencial que eu tenho. Eu tenho uma pista aqui em Juiz de Fora, que é uma pista que é nos moldes da PMMG, que exige que os candidatos passem por essa pista.
Então, ano passado eu tive mais de 500 alunos passando por essa pista. E aí, graças a Deus, eu consegui agregar a educação física junto com a polícia. E nessa história toda, qual foi o momento que você chegou mais próximo de desistir? Teve algum momento desse? Ou você nunca pensou em desistir? Eu nunca pensei em desistir, não. Vou ser sincero, eu sou bem focado naquilo que eu quero. E a partir do momento que eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu sou determinado de conseguir alcançar lá. E aí eu vou te falando, as oportunidades, qual eu falo com as pessoas, é o seguinte: eu consulto muito a Deus. E o fato de eu estar em contato com Deus, eu sempre tenho vários sinais. Porque Deus fala com a gente todo tempo. Só que a gente só consegue ouvir a voz de Deus quando a gente tem uma certa intimidade com Ele. Se a sua mãe hoje pega e te chama, você está numa roda, fala seu nome, você, opa, minha mãe está me chamando. E é uma roda com várias pessoas. Por quê? Você reconhece a voz dela. É a mesma coisa Deus. Quanto mais intimidade a gente tem com Ele, mais a gente reconhece a voz dele. E aí o meu contato com Ele é diário. Então eu sempre tive sinais de tipo assim, tá difícil, mas continua, você tá no caminho. E aí não dava outra, cara. Toda vez é assim, eu ajoelho, peço a Deus, meu sinal isso aqui. Aí, pum, aparece o clique, eu falo assim, opa, é um sinal para poder continuar. E foi muito difícil conciliar esses momentos todos entre trabalho, estudo. E igual você falou, que dormia às vezes 15 minutos, já levantava, já ia estudar, e depois você estudava durante quantas horas? Até hoje né? Até hoje as pessoas olham para mim na rede social e falam assim, pô, cara, você não dorme não? Porque muitas vezes eu trabalho na madrugada, aí paro 7h30 da manhã, chego em Juiz de Fora às 9 horas já tô dando aula de personal, 11 horas já tô treinando, aí já vou no jiu-jitsu na parte da tarde, isso tudo trabalhando de forma online e tal, ainda tem que dar atenção para filho, tem que dar atenção para mulher, e aí eu vou vivendo nessa... Só que eu sinto tanto prazer em fazer isso, que obviamente eu fico cansado, o corpo cobra, né? Mas é muito prazeroso para mim, então eu consigo romper isso de forma, entre aspas, tranquila. E qual foi o dia mais pesado dessa fase aí sua? Os dias mais pesados é em relação a você trabalhar. Que é mais difícil de superar, né? É difícil superar. Igual vamos supor, não vou vir ao caso de detalhar uma ocorrência complexa, mas eu trabalhei uma madrugada inteira. Tinha uns caras que iriam em uma facção criminosa estourar um caixa eletrônico. E aí a gente foi para poder pegar esses caras. E chegamos, os caras numa zona rural, conseguimos abordar todo mundo e tal. Abordamos aquela adrenalina lá em cima. Eu fui o primeiro que fui entrar dentro da casa para poder render os caras. E aquilo ficou cena de filme mesmo, é loucura. Mas entrei com escudo, né, e tal, e conseguimos render todo mundo. E aí a ocorrência acabou 4 horas da manhã. Na hora que foi 10 horas da manhã, eu já estava dentro da academia dando aula. Eu estava dentro da academia dando aula. Aí eu lembro que eu estava dando aula, um aluno meu falou assim, ô Thales, você tá bem? Eu falei assim, tô, cara. Por quê? Ele falou, cara, você tá no mundo da lua, que você tá... Ou seja, eu não tinha me desligado ainda da ocorrência. Então, a atividade policial ela é complicada em relação a isso. Por quê? Nós somos seres humanos, cara. Não é simplesmente tirei a farda, agora eu sou o Thales professor, agora eu sou o Thales marido, agora eu sou o Thales pai. Não. A gente ainda fica com os resquícios do que aconteceu numa ocorrência. Então a gente chega em casa com uma certa adrenalina ainda, e para a gente poder desligar é difícil. Muitas vezes o policial, isso agora é nos bastidores do policial, muitas vezes ele se torna alcoólatra. Por quê? O cara ele tem uma ocorrência complexa, para ele poder minimizar aquilo, o que ele faz? Ele vai chegar em casa e fala assim, uma segunda-feira, o cara fala, vou tomar uma cervejinha para poder dormir, para poder relaxar. Aí aquilo se torna uma rotina. Uma cerveja não faz mais efeito para ele, Sim. Aí toma 2, 3, aí na quarta-feira ele toma também, aí chega final de semana ele tem que tomar porque é final de semana, e isso se torna uma rotina para ele. Então o cara ele dorme mal, ele está estressado, ele faz uso de bebida, ele se alimenta mal, começa a ter conflito no ambiente de trabalho, começa a ter conflito em casa, então é uma bola de neve. E aí que eu falo com meus amigos lá e companheiros lá, hoje eu faço terapia, e a importância do policial militar fazer uma terapia, isso para poder, tem que ser imprescindível.
Porque eu fico imaginando a dificuldade que é para você lidar, né, com cansaço físico, mental, ainda ter que separar professor, pai, marido. É uma coisa. É uma coisa surreal. E aí por isso que hoje o que eu mais estudo é a parte de inteligência emocional. Inclusive eu estou criando um livro agora, chama 366 lições diárias para o policial. E essas 366 lições diárias são coisas que acontecem nos bastidores da polícia, que o polícia vai ler aquilo ali e vai se identificar, né? Que são policiais que muitas vezes se apaixonam pela ocorrência, que o fato de se apaixonar pela ocorrência você faz o a mais, mas depois você não tem respaldo jurídico para aquilo. São situações onde o cara ele é promovido e ele é deslocado para longe, ele tem que saber daquilo, que ele sendo promovido ele vai ter uma perda na família, vai ter um ganho financeiro, né? Um status dentro da polícia, mas vai ter outras perdas. Então a ideia do livro é para poder despertar os policiais para isso, fazer eles refletirem em relação a isso. E como é que você lidava nos dias que de fato a motivação não vinha, né? Para tudo, né? Para exercer a profissão, tanto na polícia quanto nas aulas, Sim. né? E também com as dificuldades, você tem que separar, lidar com família também, que tudo tem que ser separado. E quando você não tinha aquela motivação, porque o desgaste é muito grande, e aí, como é que faz? A terapia ajuda muito nessa questão? Ajuda demais. Mas o principal é a disciplina. Quando você tem disciplina, você não precisa de motivação. Você sabe o que você tem que fazer. E o que eu faço é isso. Chega muitas vezes no dia anterior, eu já traço tudo que eu tenho que fazer no outro dia. E aí é cumprir. Ah, como é que vai fazer isso? Não sei. Isso o militarismo me ajudou muito. E aí o que acontece? Igual eu estava falando antes aqui, a gente tem restrição de sono. Pô. E muitas vezes você está lá dormindo, no curso de formação mesmo. Ó, tá na sua vez lá de assumir a hora lá. Aí você tem que levantar, você está cansado. No outro dia, 7 horas da manhã, você está fazendo prova. E meio-dia você está fazendo atividade física. Aí você só vai sair do quartel 10h30 da noite. E muitas vezes é só no plano de chamado para você estar lá às 2 da manhã. Isso te forja. Isso faz com que você fale assim, o meu corpo aguenta. Obviamente que tem hora que dá uma estafa, né, na pessoa. Graças ao bom Deus, eu não cheguei nesse momento. E quando eu vejo que o corpo tá, igual semana passada, eu vi que meu corpo estava muito cansado, muita dor muscular, porque eu sou atleta de crossfit, praticante também de jiu-jitsu, então às vezes eu faço 2, 3 treinos no dia. Meu corpo estava berrando. Aí 10h30 da noite eu mandei uma mensagem para uma amiga minha e falei assim, você me atende amanhã. Fazer uma liberação, fazer um recover pesado. Aí fui e fiz. Então, a sua vida tem, igual a gente costuma falar, né? A gente tem que ser até meio metódico, tem que ter rotina. Então você tem que ter todo programado para a sua rotina do dia a dia. Tem coisas que não pode mudar. Mudou, bagunça tudo. Bagunça tudo. Tem muita coisa que você faz, bagunça tudo, E aí muitas vezes um trânsito muda a minha rotina. E aí é uma coisa que eu tenho que começar. Já estou me adaptando a isso, né? Que as merdas vão acontecer. E muitas vezes vai sair do meu controle. E as coisas que não estão no meu controle, eu tenho que ter calma para isso. O que eu posso fazer para poder melhorar? Se está no meu controle, eu vou ajustar. Se não está no meu controle, muitas vezes um trânsito, um pneu que furou, algo do tipo, não está no meu controle. Então, aí eu vou, comunico. E toda vez que o aluno vai fazer aula comigo, que seja presencial, vai começar a fazer aula comigo, eu já falo assim, olha só, eu sou policial militar, eu tenho escala, muitas vezes minha escala muda, muitas vezes eu vou mandar mensagem para você em cima da hora que eu estou agarrado dentro de delegacia, desmarcando. A minha escala é diferente toda semana, então todo final de semana a gente vai ter que marcar os dias que a gente vai ter que treinar. Eu preciso que você seja flexível, mesmo assim você quer fazer aula? Não, mesmo assim eu quero fazer aula, então beleza, então dá pra gente fazer. Você falou aí que você dá treinamento para as pessoas para preparação para provas. Isso. No caso. E o que você acha que hoje mais pega parte física ou mental dos alunos ali para passar num teste? O que eu falo para os alunos é o seguinte, vamos supor, você começou a estudar para concurso público, você já tem, e o concurso tem TAF, você já tem que começar a praticar atividade física. Porque o TAF ele é mais uma matéria dentro do edital.
Então ele não pode ser negligenciado. Ano passado teve um cara que me procurou faltando 2 semanas para o TAF de delegado da Polícia Federal. E o cara tinha que fazer 5 barras. E ele me procurou, eu falei, me manda um vídeo de você executando a barra. O cara não fazia nenhuma barra. Pô, fazer 5 parece que não é muita coisa. Não, é muito simples. Para quem treina para o TAF é muito simples. Mas para ele em 2 semanas seria algo... Mas aí que tá, foi o erro do cara. Por quê? Quando ele fez a inscrição dele, já estava lá que ele teria o TAF. Não é uma coisa nova. Só que as pessoas elas vão prolongando. Dá tempo, e chega no momento e são reprovados. Então, a falta de preparação com antecedência, o cara que não tem histórico de atividade física, o cara sofre. E aí por que o cara sofre para poder treinar para o TAF? Porque ele tem que correr 2.400 no menor tempo possível, ele tem que fazer muitas vezes no mínimo aí 5 barras, ele tem que fazer no mínimo aí 20 abdominais em 30 segundos, e aí é uma coisa para quem não tem uma certa habilidade, uma vivência motora, não faz em 2 semanas. Então o cara perdeu um salário de 35 mil reais, porque ele negligenciou o TAF. E aí é surreal isso, porque o cara ele já sabe o que ele tem que fazer. Não é uma surpresa, amanhã você vai ter que fazer isso. Não. Saiu o edital lá, ele já negligenciou do início. Então eu falo com o aluno assim, não adianta estudar e não treinar. Porque você vai chegar lá, você vai se frustrar. E muitas vezes o cara vai lá, chega e ainda coloca a culpa em Deus. Não, Deus não quis. Eu falo, opa, Deus quis, não tem nada a ver com isso não, cara. Deus ajuda, mas cada um tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte, o edital estava lá, era previsto. E o que mais reprova hoje no TAF aí? A barra e a corrida. A barra principalmente, o cara não suporta o peso do próprio corpo. E eu falo isso até para os próprios militares. A ideia do TAF, cara, ela é sensacional, porque é para preparar o indivíduo mesmo para a realidade. Muitas vezes você pula dentro de uma casa, né, para cumprir um mandado de busca e apreensão. Às vezes você topa com um cachorro. E o pessoal acha só atirar no cachorro. Não. O cachorro vem em movimento, vem saltando. É difícil acertar um disparo com um ser em movimento. Então muitas vezes você pulou, identificou uma ameaça, você tem que pular de volta aquele muro ali. E o polícia que pula lá e não sabe fazer uma barra, que não consegue sustentar o próprio peso, ele vai morrer. Muitas vezes o indivíduo com faca, você tem que correr com o indivíduo com faca, porque o indivíduo vem enlouquecido. E aí? Eu falo para os policiais e para a galera, o treinamento para o TAF é muito mais para você chegar vivo em casa do que você pegar o bandido. Porque se o cara fugiu, beleza. Sim. Agora, como é que eu vou fazer para poder chegar vivo lá para minha casa, para meus filhos? E se você não tiver preparo, a chance de dar errado é muito maior. Tem ocorrência, você tem que correr. Não tem outra opção. E você já viu também pessoas bem preparadas fisicamente serem reprovadas? E normalmente por que acontece? Acontece porque a pessoa ela não se treinou da forma adequada. A pessoa chega lá, eu já recebo vídeo de aluno, Thales, eu estou fazendo 10 barras e tal. E hoje os TAFs são todos filmados. Então o cara muitas vezes ele não estica o cotovelo, ou então na hora que ele vai puxar ele levanta o queixo, e isso tudo causa nulidade da repetição. Então o cara ele acha que está fazendo 10 barras, mas ele não está fazendo 10 barras, ele está fazendo um movimento totalmente errado. Então ele viu um vídeo no YouTube, ou ele pede inteligência artificial para criar um treino para ele acha que está tranquilo, aí chega lá reprovado. O motivo dele já é questão de execução. Então. De execução do movimento. Porque ele acha, os amigos dele falam assim, pô, você está fazendo 10 barras legais, pô, você tá... Só que tudo filmado. O examinador, ele está procurando aonde que você está errando. Então, o movimento tem que ser limpo. Até porque se você faz errado, um candidato que fez certo, e você está na frente dele lá, e você tirou aquele candidato ali, ele vai falar assim, não, fulano de tal fez tudo errado. Ele não merece estar lá, não. Aí entra com processo, aí avalia vídeo, aí é aquela loucura. Mas normalmente, de fato, houve o erro, né? Não tem muito assim, igual falar, entra com processo para recorrer e tal. Mas é tudo bem, é muito bem, como é que fala? É bem detalhado e as coisas são simples, mas E as pessoas também que aprovam, que avaliam ali também, tem todos os detalhes. Sim, são preparados. Então, dificilmente eles vão fazer de forma errada, né? As avaliações, elas quase não são erradas.
né? O candidato que quando chega despreparado mesmo, o problema foi dele, não foi do examinador. E se você parar, vamos mudar um pouco, você pegando um aluno do zero, em quanto tempo você acha que ele fica com dedicação, né? Ele fica preparado para ir para um exame desse, no caso, né? Pode chamar de exame mesmo. Sim, pode. Então, cara que não tem histórico. Hoje eu tô pegando uma galera que não tem histórico nenhum de atividade física. Essa molecada nova que tá vindo, não brincou na rua, não subiu no muro, não escalou, não soltou pipa, não correu de cachorro, não correu de mendigo, né? E aí eles não têm habilidade motora. E aí um moleque desse, é uns 9 meses no mínimo. E as pessoas falam assim, é porque você tá exagerando. Não, eu tô no campo de batalha ali. Obviamente, se o cara estiver mais próximo de mim, tendo as minhas orientações, eu encostar no cara, olha assim, 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 ele evolui mais rápido. Mas o cara, para poder treinar mesmo, para poder fechar todos os índices, que não tá fácil, porque passar ele pode até passar, mas às vezes não vai ser classificado. Para poder fechar os índices mesmo, 9 meses. Eu acredito também que possa, igual você falou, às vezes se você pegar mais pesado e tudo, pode ser um pouco menos. Mas eu acredito que tenha pessoas também com um pouco mais de dificuldade, pode ser um pouco mais também, né? Exatamente, não é engessado não. Tem gente que você dá o feedback ali para a pessoa acelera. Mas isso muito também vai dos bastidores da pessoa. O quanto que ela se dedica nos bastidores, né? Sim, às vezes o cara vai só na aula e acabou. O cara vai na aula, o cara não se alimenta mal, o corpo dele fica todo inflamado, na hora que o cara vai correr, o cara não tem rendimento. Aí você passa os exercícios educativos pro cara fazer em casa, o cara acha chato, não quer fazer. E aí, meu amigo, no dia da prova não tem erro. A sua vergonha ela vai ser manifestada ali na frente de todo mundo. Porque você vai ser colocado em prova, todo mundo olhando, e aí não tem jeito de... Essa questão que você falou, que é no mínimo 5 barras, me gerou uma curiosidade, que é o seguinte, tem o mínimo e o máximo de barras? Depende do concurso. Tem concurso que exige 5 barras, tem concurso que exige 3. No caso das mulheres é barra isométrica, de suspender o corpo acima da barra, do queixo acima da barra. E aí elas têm que ficar no mínimo, vou botar aí 20 segundos. E depende do concurso. Só que hoje não tem ninguém bobo mais. As pessoas que estão querendo passar no concurso, elas estão extremamente dedicadas em todos os cenários. E aí aquele que não está dedicado, o cara às vezes vai lá, tô bem na pontuação e tal, vai lá e faz 5 barras, faz o mínimo. Aconteceu isso ano passado. Um aluno meu estava fora das vagas, ele falou, Thales, eu preciso fechar o TAF para poder entrar dentro das vagas. Ele fechou o TAF, o que aconteceu? Tirou a pessoa que estava com pontuação boa na prova objetiva. E a pessoa foi lá e cumpriu o mínimo. Aí eu falei, pô, Marcelo, muito bom, mandou bem, cara. O TAF tem um peso maior, então? Ele tem uma pontuação que soma a prova objetiva. Tá. E aí tem concurso que é só eliminatório e classificatório, outro que é só eliminatório, e tem concurso que é classificatório, que é o da PMMG classificatório. Então ele soma com a sua nota objetiva. Você tem alguma história de algum marcante de algum aluno que treinou com vocês? Alguém que você não vai esquecer? Uma coisa de fato marcante. Me vieram 2 aqui na mente. Uma foi a Carol. A Carol foi minha aluna. Quando eu era novinha, ela era minha aluna de voleibol. Eu fui professor de voleibol. Ela era minha aluna e tal, era criança e a vida agora me colocou diante dela para poder treiná-la para o TAF da PM. E aí a Carol entregou todos os exames, fez a prova e tal, e a Carol descobriu que estava com câncer de mama. E aí ela já tinha entregado, já tinha passado os exames médicos, o exame não detectou, foi detectar depois. E aí ela fazendo quimioterapia para ir para o TAF. E aí foi o TAF da Polícia Militar aqui são 2 dias. No primeiro dia é abdominal, a barra e a corrida. E no segundo dia é a pista, que é uma pista de obstáculo. E ela, como estava muito fraca, no primeiro dia ela passou em tudo, passou no abdominal, passou na barra e passou na corrida. No outro dia, ela tinha acabado de sair da quimioterapia, 2 dias antes. Ela se sentiu muito fraca, então ela foi reprovada por 3 segundos, né? Por estar debilitada, assim. E isso a gente deu uma moral pra Carol e tal. Mas são coisas da vida que a gente não controla, né? E aí hoje ela continua estudando, graças a Deus tá terminando o tratamento dela
do câncer, né? E graças a Deus a vida dela tá andando. E você vê que ela ficar pelo caminho por causa de 3 segundos, com tudo que ela tava passando, é uma guerreira danada, né? Não, guerreira. Eu fiz um post pra ela no dia pra poder de forma incentivá-la. E aí a galera deu uma moral pra ela e tipo assim, ela foi fazer o TAF carequinha. Fazendo de quimioterapia, ela tinha um cabelão bonito e tal, e ela foi fazer o TAF cabeça raspada. E isso pra mulher é muito, né, mulher muito vaidosa, né? Sim. E isso aí dá não só pra mulher, pra homem também. Mas isso gera impacto, né? E aí ela foi guerreira mesmo. Então isso daí eu mostrava pra todo mundo, falava assim, cara, você não tem motivo pra você desistir. Você não tem motivo pra você poder falar que você não consegue. Olha a Carol, na diversidade que ela tá aqui cumprindo o papel dela. E qual que você acha que é o diferencial de quem passa e de quem fica pelo caminho? Perseverar ou tem coisas a mais aí? A prova da polícia específica é o seguinte, você vai entrar na polícia, você pode ser um cara inteligente, você pode Sim. ter as suas habilidades motoras, mas se você não tiver a vontade de ser polícia, a vocação, você não fica. Para ser policial, você tem que ser vocacionado. Então, muitas vezes a pessoa até entra no concurso, dá 3, 4, 5 anos lá, o cara fala assim, opa, não quero isso aqui não. Vou fazer concurso do banco, vou fazer outro concurso, porque eu não quero isso aqui não. Porque as pessoas se frustram. O policial militar, ele não pode ser comparado com um funcionário público, porque não é. Você é mal remunerado, você só é bem visto por alguns amigos próximos e por seus familiares, o resto é odiado. Você chega num local, eu sou odiado, pô. Eu chego num local para resolver problemas, sempre uma parte não quer a minha presença ali. Sim, sim. Então, as pessoas se frustram em relação a isso. E aí o que faz o cara, de acordo com a sua pergunta aí, permanecer é ser vocacionado. É o cara falar assim, eu quero mesmo ser polícia. E aí o cara fica. E aí você não sofre. Por quê? Quando você chega no primeiro dia de curso de formação lá, o pessoal fala assim, vocês têm noção que vocês não vão ter mais carnaval? Vocês não vão ter muitas vezes Natal, muitas vezes um Réveillon? Seu filho vai apresentar um teatro na escola, uma apresentação, você não vai poder ir? E é isso que acontece mesmo. Igual no carnaval. No carnaval, nenhum policial nem pode tirar nem férias. Todo mundo é escalado, até o pessoal da administração é escalado na rua. Então a gente já entra sabendo disso. E uma pessoa que quer só buscar o concurso público, não tem a vocação, o cara se frustra e rapidinho ele quer ir embora. Então, na sua visão, quem quer chegar lá de fato tem de ter o perfil, né? Tem que ter o perfil. Se você não tiver o perfil ali de fazer, igual você falou, ganha pouco, então não vai fazer pelo dinheiro, nada disso. Tem não que vai. amar o assim, que faz e encarar, porque não é fácil você chegar em todo lugar, 80% te odeia, né? Até mais, né? E aí você chega no Natal, você não tá com a família, quer dizer, é bem pesada a vida também do cara. Não, é muito pesado, e a gente topa com os bastidores do ser humano, que são os piores bastidores possíveis, né? A gente rodando na madrugada, a gente vê coisa que as pessoas duvidam até, mas e a gente não ganha tanto pra isso. Pô, a gente entra em ambiente insalubre, pô. A gente encosta com pessoas às vezes sangrando, pessoas soropositivas. Então o policial vai ter que ir lá depois tomar um certo medicamento para não contrair aquele vírus e tal. Então adicional noturno a gente não ganha insalubridade. Então é uma série de benefícios que o trabalhador normal tem que a gente não tem. E aí é tenso, é só quem é vocacionado mesmo, ficar 12 horas fardado debaixo do sol, não tem jeito não. Eu imagino que seja pesado mesmo, porque não tem como não fazer se não for por amor ao processo, porque nada é atrativo, se você parar pra pensar, nada é atrativo. Eu vou ser policial, o que atrai? Pô, se o salário é ruim, você fica sempre fora de casa, você pega essas condições aí de risco. Sim. Né? E fora os riscos que você escorre de ir e sair para fazer alguma ocorrência e não voltar. Exatamente. Né? Pô, tem que amar o processo mesmo. Não, e a polícia, a coisa mais engraçada que tem é o seguinte, muitas vezes você está no turno mais tranquilo, você virou uma esquina, o caos está instalado ali. E aí muitas vezes é você e mais um polícia, igual muitas vezes eu trabalho lá em São João, às vezes sou eu e mais um polícia
para cuidar de 3 cidades. E aí? Não tem nem para quem pedir socorro. E aí como é que você faz? Aí é Deus. É conversa, aí você aprende a ser um policial mais completo, porque você quebra muito mais as ocorrências na conversa do que muitas vezes na força. Né? E graças a Deus, tudo dando certo. Tá certo. E como que surgiu a ideia da Missão Total? Essa Missão Total agora que eu tô surgindo com a galera é porque muitas pessoas me mandam mensagem falando assim: poxa, tá, te sigo na rede social, quero ser policial e tal, como é que eu faço? E aí eu falo assim, cara, hoje eu só treino você pra parte física. Ele falou, pô, mas você não tem nenhum material para poder começar a estudar, não? E de acordo com essas perguntas, me veio a possibilidade de criar esse projeto Missão Total, que é o projeto que o aluno vai chegar para mim, totalmente cru, eu vou dar todo o material e suporte para ele poder estudar. Aí eu também estou contratando agora um mecanismo de estudo, que é, vamos supor, hoje eu só tenho 2 horas de estudo para poder estudar. Você vai lá no aplicativo, colocar 2 horas, já vai ser selecionado o que você vai estudar. A forma de estudar ali, o seu próprio aplicativo já meio que vai montar. Já vai montar o cronograma para ele, é só ele executar. Isso eu acho interessante pra caramba, que às vezes, claro, eu tinha essa dificuldade de não saber estudar. Você não sabe o que vai estudar no dia, por exemplo, né? tem a prova de tal coisa. Aí eu não sei por onde começar, eu me perco, e essa questão de ter esse alinhamento deve ser muito bacana mesmo. Então, aí eu tô montando um alinhamento pro cara falar assim, ó, eu quero, você quer? Então você vai fazer isso e isso aqui, você vai seguir esse cronograma, você vai treinar a parte física dessa forma, você vai resolver os exercícios dessa forma. Porque quando eu comecei a estudar para concurso, eu comecei igual todo mundo, perdido. Falei, gente, não sei nem por onde eu começo a estudar. Aí eu contratei uma coach de concurso. E muita gente tem isso, né? Não é pouca não. Não, todo mundo, a maioria. Caramba. E aí agora, como eu contratei uma coach de concurso na época, ela falou assim, Thales, ó, divide as matérias assim, faz tantos exercícios por dia, tira tanto tempo para ler lei seca e tal. E aí aquilo me ajudou demais. Aí esses alunos perguntando como é que é, eu falei, como não transferir isso para eles, né? Então aí agora eu estou criando esse projeto justamente para o aluno chegou, não sabe nem por onde começar. Ele vai ter a apostila, vai ter os vídeos, vai ter os exercícios para poder e vai ter a parte física. E eu vou convocar pessoas, psicólogos para poder conversar com eles, nutricionistas para poder conversar, professores para poder tirar a dúvida deles. E acaba que esse método também serve para qualquer tipo de concurso, né? É claro que o seu é focado em uma coisa. Hoje eu tô focado. Mas o método de estudo... Sim, para qualquer outro. Qualquer coisa. Para qualquer outro. Pô, bacana pra caramba, cara. Eu achei isso aí maneiro, porque isso é uma das coisas que eu sempre mais passei aberto na minha vida, não saber por onde começar. E as pessoas perdem muito tempo com isso. Que eles colocam material na frente, aí o cara fala assim, vou estudar português hoje. Aí, nossa, a matéria tá enjoada, vou passar para matemática. Nossa senhora, não tô entendendo nada. Aí o cara desanima. No final você abandona, verdade. E o que você pretende construir para o seu futuro nos próximos anos aí? Onde você pretende chegar com isso tudo? Eu pretendo ser a maior referência do TAF no Brasil, que é o treinamento para policiais, para entrar em concurso policial. Pretendo expandir essa área minha aí de cursinho para ajudar pessoas a mudarem de vida igual eu mudei a minha através do estudo. E criar projetos para tratar também policiais que estão dentro da instituição, de voltarem a fazer atividade física, de voltarem a se alimentar bem, de entender que a profissão exige deles um pouco mais, parte de tratamento mental, até porque esse livro que eu estou criando é justamente para gerar esse despertar nos policiais. Então, o meu foco hoje é ser uma referência tanto para as pessoas, inspirar as pessoas a entrar na polícia e para os policiais também a ter uma vida melhor fora da polícia e dentro da polícia. E esse livro aí serve também para quem está querendo começar, porque às vezes a pessoa começa todo preparo. Sim. Passei. Relaxou. E às vezes esse livro pode ser já para eles também igual, manter aquele padrão e não deixar as coisas, como é que fala, desandarem. Exatamente. E a ideia desse livro é o seguinte, a ideia, eu vou entrevistando policiais, e aí, vamos supor, eu pego um policial que está com 30 anos de casa. Aí eu falo com ele assim, ô Ramon, o que o Ramon hoje, com 30 anos de polícia, falaria pro Ramon quando ele estivesse entrando na polícia? Quais são as 3 principais dicas que você falaria, agora com a sua experiência, para você mesmo, quando estava entrando na instituição? Aí os caras começam.
Pô, não faria isso, eu não faria isso, faria curso, faria tal. E aí é justo o cara que vai entrar na polícia, ele já vai saber os bastidores, ele já vai saber as dores, ele já vai saber os benefícios que tem dentro da Polícia Militar de acordo com esse livro. Legal, isso é bacana. Thales, eu vou fazer umas perguntas ping-pong pra gente estar finalizando, beleza? Ótimo. Vamos lá. Disciplina ou motivação? Disciplina. Talento ou constância? Constância. Corpo ou mente? Mente. Desistir ou insistir? Insistir. Estabilidade ou propósito? Propósito. Conforto ou evolução? Evolução. Resultado rápido ou longo prazo? Longo prazo. Isso aqui, vou fazer uma observação, porque essa questão de resultado rápido, isso aí até na parte física quanto na parte de sucesso da vida da pessoa, né? Todo mundo quer pra ontem, né? Todo mundo quer pra lá. É longo prazo, né, cara? E aí a gente cria... A rede social fez com que a gente criasse comparações em relação, fulano de tal conquistou isso, eu não conquistei, fulano de tal tá com a vida melhor do que a minha, eu tô parado. E essas comparações faz com que o cara ele se frustre. E aí o fato dele se frustrar, ele não quer caminhar. Porque o que eu falo, eu até botei isso no meu Instagram outro dia. A sua comparação ela tem que ser com eu que você era ontem. Sim. Ela não pode ser com fulano. Fulano tem outra realidade. Ciclano tem outra realidade. E a gente nem sabe se é verdade, né? Não sabe porque são recortes. São Exatamente. recortes que são colocados ali. Então, às vezes, o fulano tá felizão, tá viajando pra tudo quanto é lugar, família bonita, isso aqui. Mal sabe que os bastidores muitas vezes é um caos. Então, sempre se compare com você mesmo. Como é que você estava ontem e como é que você está hoje. Houve evolução? Você está no caminho. Certo. Responsabilidade pessoal ou influência externa? Responsabilidade pessoal. Quem você era? Peraí. Quem você era ou quem você se tornou? Eu ainda estou em constante evolução, né? Não pode parar, Não né? posso parar. Então eu não me tornei nada ainda. Eu sou apenas um aprendiz que está buscando motivar as pessoas a ter uma vida melhor. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu quero ter uma estabilidade que não existe estabilidade, né? Mas eu quero dar um conforto maior à minha família em relação ao plano de saúde para minha mãe, né? Um futuro, pô, meu filho é um super atleta de jiu-jitsu, poder compartilhar com ele a vida dele no esporte, né? Dar uma vida melhor que seja para minha esposa e prosperar e levar mesmo a palavra de Cristo mesmo para as pessoas, ser um exemplo mesmo dessa transformação que a espiritualidade fez na minha vida, transformar a vida das pessoas também. Otávio, eu agradeço bastante aí você ter compartilhado a sua história com a gente aí, que de fato muito bacana e vai motivar várias pessoas que querem ingressar nesse segmento aí, né? Sim. E com isso eu vou querer até que você deixe um recado para quem quer ingressar nesse segmento e também deixa as suas redes sociais, que às vezes as pessoas perguntam, tem a curiosidade de saber mais, e ali eles te procuram ali. Você pode ficar à vontade aí e passar tudo direitinho. Então, esse recado é para você aí que tem dificuldade na vida, que quer mudar de vida. E eu vou te falar que existem dois caminhos principais, que é, primeiro, a parte da espiritualidade. O homem não é nada sem Deus. Então, coloque seus projetos ali. Se ele permitiu que você sonhasse esse projeto é para você. Beleza? Insista nisso. Peça apoio da sua família, converse com a sua família. Se a sua família não te apoia nisso, faça você mesmo por você. E depois eles vão reconhecer isso. Outra coisa importante é que você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você está numa roda onde as pessoas estão te chamando para beber, estão te chamando para balada e não é o seu propósito de vida, mude de roda. Vai para lugar onde as pessoas querem crescer. Parem de seguir pessoas que não vão te colocar para frente. Você só fica perdendo tempo em rede social. Comece a selecionar esses conteúdos. Isso aí vai fazer com que sua vida floresça, pode ter certeza. Quer deixar suas redes sociais? Thales Trainer TAF. Pode seguir lá no Instagram, no YouTube também.
Thales Trainer TAF. Vai ser uma honra poder ajudar vocês, tirar a dúvida de vocês. Pessoal, e fica por aqui mais um episódio do Free Podcast. Deixa seu like, comentário, ativa o sininho e nos sigam lá nas redes sociais. Grande abraço, valeu!